Amém. Meus amados irmãos, me lembro que no último sermão que eu preguei, ainda na casa do Thor, não é, eu falei sobre o coração. Tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procede os mananciais, as fontes da vida. Então a gente considerou biblicamente o coração de forma negativa, como a Bíblia expressa, e depois de forma positiva, e assim trazendo alguns textos bíblicos que falam sobre o coração humano. E eu quero considerar nessa tarde com os irmãos o seguinte tema: um coração receptivo à palavra de Deus. Como ter esse coração desejoso pela palavra de Deus, desejoso por Deus, não é? Ter esse coração preparado para acolher a palavra de Deus. E Tiago vai nos responder isso de uma maneira extraordinária. Ele vai nos informar aqui. Primeiro, precisamos entender o contexto desta carta, né? Tiago se dirige a cristãos que se renderam aos pés de Cristo, tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Evangelho, e esses cristãos agora são exortados, ensinados como proceder diante das tribulações, e ele traz várias instruções práticas para aqueles crentes. E aí, a partir do verso 19, Tiago passa a exortá-los não somente com respeito de ouvir a palavra de Deus, mas também de praticar a palavra de Deus. Eles deveriam praticar continuamente, viver o Evangelho. E agora ele diz que para viver de acordo com a palavra de Deus, você precisa estar com seu coração preparado. E ele vai nos mostrar qual é o caminho, não é? Para ter esse coração receptivo à palavra de Deus. Não é? Um coração receptivo à palavra de Deus deve estar pronto para ouvir. Não é? O verso 19 a 20, ele vai dizer assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. É interessante que estamos sempre prontos para falar, não é? É mais fácil falar do que ouvir. Não temos muita paciência para ouvir as pessoas, não é? E ouvir é uma arte, né? Você ter paciência, você sentar e ouvir atentamente, com atenção. Mas o que Tiago nos chama a atenção aqui, e ele fala de forma direta aos seus leitores, é que uma vez que Deus é a única fonte de bem, uma vez que Deus não tenta ninguém, como ele disse no versículo 13 até o versículo 15, que cada um é tentado pela sua própria cobiça e por aquilo que está no coração, agora ele deseja que os seus ouvintes estejam com o coração aberto, com os ouvidos atentos para a palavra de Deus. Tanto que ele vai dizer que aquele que não ouve atentamente a palavra de Deus, ele está enganando a si próprio, está enganando o próprio coração. Assemelha-se àquele homem que se olha no espelho, contempla o seu rosto e logo sai da frente do espelho e se esquece de como era a sua aparência. Então, a primeira coisa que Tiago nos mostra aqui é que devemos estar prontos para ouvir e que devemos ser tardios, demorados para falar, pois quem é tardio para falar, vai ser tardio para se irar. É interessante que Salomão vai ilustrar isso de forma clara, dizendo: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando, não é? Quem acaba falando demais, acaba se arruinando.
Então, meus amados irmãos, o segredo está em ouvir. Ouvir atentamente a palavra de Deus. Ouvir atentamente aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Principalmente que Deus está falando com você nesta tarde, naquilo que Deus falou com você na escola bíblica dominical. Então, meus amados irmãos, devemos ser tardio para falar, mas que sejamos prontos para ouvir. Se você olhar, Tiago já falou sobre a nossa língua. É um pequeno órgão, mas que pode causar grande estrago, não é? Se você olhar lá no capítulo 3, o verso 16, Tiago diz assim, Tiago, capítulo 3, verso 16. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Olha como Tiago descreve a língua, não é? Como nós podemos destruir, não é? Arruinar as coisas por meio daquilo que falamos. Jesus disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio de ira, a sua fala, as suas atitudes serão desagradáveis diante de Deus. Se seu coração estiver cheio de Deus, cheio da presença de Deus, se o seu coração estiver cheio daquilo que é agradável, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é reto, daquilo que é amável, daquilo que é justo diante de Deus, certamente as suas atitudes serão agradáveis diante de Deus. Então, Tiago segue o argumento mostrando que eles deveriam ser vagarosos no irar-se, mas está pronto para ouvir. E por que eles deveriam ser vagarosos no irar? Aí ele vai trazer a resposta no verso 20. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Nossa justiça não é perfeita, não é? Se a gente olhar a nossa justiça brasileira, ela é perfeita? A justiça dos homens é perfeita? Não. Às vezes a justiça acerta e às vezes a justiça erra. Mas a justiça divina, ela é santa, ela é pura, é verdadeira. A justiça de Deus é perfeita. Por isso, meus amados irmãos, que a ira do homem não produz a justiça de Deus, pois na nossa ira podemos agir além da medida, né? Podemos nos irar e assim passar da medida. E assim acabar ofendendo alguém, machucando alguém, fazendo algo desagradável diante de Deus. Então, Tiago diz aí que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E o segredo está em ouvir. Ouça aquilo que as pessoas estão falando com você. Ouça aquilo que Deus está falando ao seu coração. Ouça aquilo que Deus fala através dos versos da Bíblia. Quando você lê um versículo de manhã, quando você lê a Bíblia durante o dia, preste atenção naquilo que Deus está falando com você. Outra coisa que Tiago nos mostra, para ter um coração receptivo à palavra de Deus, devemos estar com o coração preparado para acolher. Né, acolher a palavra de Deus. Se você olhar o verso 21, ele vai dizer: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a alma. Ou seja, uma língua descontrolada certamente conduz ao pecado. E agora Tiago exorta aos seus leitores, se eles estiverem atentos para ouvir uns aos outros e ouvir a palavra de Deus, certamente o coração vai estar pronto para receber
a palavra. Mas para isso é necessário fazer, eu já trouxe essa ilustração para os irmãos, né? Quando você vai fazer uma faxina em casa, o que você faz? Tira tudo do lugar, não é? Uma faxina pesada, não é? Aquela faxina pesada você tira do lugar, ou você varre tudo para baixo do tapete, a visita chega e não vai perceber, né? Ou joga a roupa tudo no guarda-roupa, ninguém vai lá, a visita não vai abrir o seu guarda-roupa e não vai ver, não é? Você não faz isso, né? Se você for fazer uma faxina de verdade, você vai arrumar tudo bonitinho. Você vai tirar o pó e depois vai colocar tudo no lugar, não é? Nós devemos preparar o nosso coração, né, para receber a palavra de Deus. Ele vai dizer assim: portanto, despojando-vos de toda impureza. É interessante que essa palavra despojar-se significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. Traduzindo literalmente, significa despojar-se de algo que vai nos afastar da presença de Deus. Essa palavra era utilizada para roupa, a pessoa despojar da roupa. Eu vou trazer outra ilustração. Eu costumo ilustrar para ficar mais claro. Quando você vai tomar banho, você tira a roupa suja, não é? Você vai para o box, vai tomar um banho e depois que você tomou banho, você veste a roupa suja novamente. É isso que você faz? Porque não adianta nada você tomar banho, né, e depois vestir a roupa suja novamente. Você vai vestir uma roupa limpa. Assim devemos, meus amados irmãos, despojar de toda o quê? Impureza, daquilo que é pecado, daquilo que nos impede de progredir na vida cristã. A impureza aqui significa aquilo que é má conduta, aquilo que é ofensivo, aquilo que é imoral, pois o pecado é algo ofensivo. O pecado é algo destruidor, o pecado é algo repugnante, odioso. Então, meus amados irmãos, o que Tiago está dizendo a esses crentes que eles deveriam retirar do coração deles, despojar, colocar de lado, remover do caminho essa impureza e acúmulo de maldade. É interessante que a gente olhando para outros textos bíblicos, Pedro vai dizer algo parecido também. Para você desejar a palavra de Deus, você precisa se livrar de todas essas coisas que Tiago mencionou aqui. Se você olhar lá, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 3, Tiago vai dizer, Pedro vai trazer a mesma palavra, em outras palavras, mas o mesmo sentido. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bondoso. Não é? Para você desejar ardentemente a palavra de Deus, como uma criança que deseja, assim como uma criança deseja o leite materno, você precisa se livrar de tudo aquilo que vai impedir você de ouvir a palavra de Deus. Você precisa despojar da maldade, do dolo, da hipocrisia, da inveja, da maledicência. E assim, desejar ardentemente a palavra de Deus. Voltando para Tiago, Tiago vai dizer assim, ele nos ensina que devemos acolher com mansidão a palavra de Deus. Devemos acolher com mansidão a palavra de Deus. Se você olhar o verso 21 do capítulo 1 de Tiago, vai dizer assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa
alma. É interessante que Tiago, ele mostra o caminho, no sentido de você despojar, retirar, remover do coração aquilo que vai te afastar da presença de Deus e que vai impedir você de ouvir a voz de Deus. Mas agora, a partir do momento que você passa a ouvir a palavra de Deus, você deve acolher a palavra de Deus. E interessante aqui que acolher a palavra de Deus não é uma opção para o crente. Aqui é uma ordem que Tiago está dando. Devemos acolher com mansidão. Mansidão significa aqui humildade. Está pronto para ouvir a voz de Deus com mansidão. Está pronto para ouvir a exortação que vem de Deus. Quem não é manso, não ouve a palavra de Deus. Quem não tem humildade, não vai se humilhar na presença de Deus. Mas quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você se aproxima da pessoa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, mais desejoso você estará pela presença de Deus. Por isso que Pedro diz que desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite genuíno, e ele fala que esse leite genuíno é a palavra de Deus, que não é nos dado o quê? O crescimento para salvação. E olha como Tiago prossegue. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé é um dom de Deus. É um dom de Deus. E vem por meio de ouvir a palavra do Senhor. Então, meus amados irmãos, precisamos estar atentos. Primeira coisa, para você ter um coração receptivo à palavra de Deus, você deve estar pronto para ouvir. A segunda coisa que Tiago nos ensina aí, que você deve se livrar de tudo aquilo que vai impedir você de ouvir a palavra de Deus. Essas coisas que ele mencionou aqui, na qual vimos. E a terceira coisa, que você deve acolher com mansidão a palavra de Deus. E a quarta coisa que ele vai nos ensinar aqui, é que devemos nos tornar praticantes da palavra de Deus. Não basta simplesmente você ouvir. Não basta simplesmente você conhecer as Escrituras. Conhecer é fundamental. Você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar, você tem que ler livros que falem sobre a palavra de Deus. Temos acesso a muitas coisas boas hoje, né? Há muitos bons livros reformados, autores conhecidos. A gente deve ler para aprender da palavra de Deus. E quando você tem dúvida, você pergunta para alguém que tenha um conhecimento bíblico e verdadeiro da palavra de Deus. Tem muita coisa boa no YouTube, não tem? Mas tem muita coisa ruim também. Tem muitos pregadores lá que pregam heresias. E às vezes as pessoas, eu vou deixar de frequentar a igreja porque tem lá no YouTube o pastor que vai ensinar. E às vezes aqui, o pastor que a pessoa está ouvindo não é um pastor bíblico, que não prega a palavra de Deus. Por isso que devemos estar atentos para ouvir a palavra de Deus e assim ser praticante, como ele diz no verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. E como nos tornamos praticantes da palavra de Deus? É quando passamos a viver a palavra de Deus. Quando a gente começa a aplicar aquilo que ouvimos, quando você lê um texto e você começa a vivenciar aquilo que a palavra de Deus está te ensinando. E você começa a discernir as coisas. Olha, eu não vou fazer isso porque eu aprendi na palavra de Deus que isso é errado. Isso não glorifica o nome de Deus. Eu aprendi a agir dessa maneira porque Jesus ensinou desta forma. É assim que devemos aprender. É assim que praticamos a palavra de Deus. O que Tiago está mostrando aqui para esses crentes é que sem praticar aquilo que eles ouviam regularmente em seus cultos, eles incorriam em auto-engano, eles estavam enganando a eles mesmos.
Enganar aqui significa fazer uma avaliação errada do próprio coração, fazer uma avaliação errada da própria vida. E como a gente faz uma avaliação correta da nossa própria vida? É diante da palavra de Deus. É diante daquilo que Deus está falando conosco. Não é? O padrão é a palavra de Deus. Não é aquilo que a rede social dita. Não é aquilo que a mídia coloca como verdade. Não é? É a palavra de Deus. Nós temos um lema. Todo crente, ele aprende isso desde pequenininho. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É uma regra no qual nós temos como regra, nós aprendemos, mas também prática. Nós devemos praticar a palavra de Deus. É interessante que as pessoas do mundo, elas nos observam, não é? Você fala que é crente, a pessoa já olha, é crente, é uma pessoa honesta, né? Evangélico, nossa, é uma pessoa honesta, uma pessoa que vai fazer tudo correto. Aí depois a pessoa faz uma coisa errada. Ué, mas lá ele não é evangélico? Mas se for evangélico dessa maneira, é melhor eu continuar do mesmo jeito que eu estou. Não é assim que as pessoas fazem a avaliação? É por isso que a gente deve tomar cuidado com o nosso testemunho perante as pessoas. E como que a gente toma esse cuidado? Praticando a palavra de Deus, vivenciando o evangelho, tendo alegria de praticar a palavra de Deus, porque os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus, é algo que nos traz alegria para a nossa alma, é algo que nos vai mostrar aquilo que é correto perante Deus. Olha o que Tiago vai dizer no verso 23. Se uma pessoa não é praticante da palavra de Deus, aí ele vai trazer uma ilustração. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. As mulheres e os homens aqui. O espelho mente? Como que aquele desenho que o espelho fala, e a pessoa pergunta, olha espelho, eu tô bonito, tô bonita? Aí o espelho fala, sim, é a mais linda de todas. Mas o espelho real, verdadeiro, fala isso? Não, ele mostra como é a sua aparência. A palavra de Deus é assim, ela mostra quem nós somos de fato. Eu costumo comparar a palavra de Deus como um raio-x. A palavra de Deus faz um raio-x da nossa alma. E esse raio-x é para mostrar para nós mesmos como estamos diante de Deus. Quando uma pessoa tem uma fratura, ela vai ao médico, o médico, para saber se não é uma fratura exposta, ele vai pedir um raio-x, não é? Para saber se o osso está quebrado, qual o tratamento, se vai precisar engessar, o que vai precisar ser feito para ajudar aquela pessoa. É assim a palavra de Deus, ela faz o diagnóstico. E qual é o diagnóstico que a palavra de Deus faz do nosso coração? Nós somos pecadores, que carecemos da glória de Deus, que carecemos de perdão de pecados, que carecemos da graça de Deus, que carecemos da misericórdia de Deus. É isso que a palavra de Deus faz, é um raio-x da alma. E não somente isso, a palavra de Deus traz o remédio, o alívio para o nosso coração, a saber que quando cremos em Jesus, quando nos aproximamos de Deus, quando reconhecemos que somos pecadores, podemos encontrar graça, misericórdia de Deus, saber que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, mas segundo a sua graça abundante, segundo a sua graça maravilhosa. Pois aquele que é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a esse homem, que ele olha na frente do espelho, ele vê como é a sua aparência, mas logo sai da frente do espelho e esquece como era a sua aparência. É a mesma coisa de você estar aqui no culto ou na escola bíblica, e aí você ouve a palavra, você ouve o estudo bíblico, ouve o sermão,
e ouve lá a pregação na internet, lê o texto da Bíblia, lê um livro, aí você fecha, pronto, esqueceu daquilo. Não, você deve meditar. Lá o Salmo 1 diz assim que o justo, ele medita de dia e de noite. Ele está refletindo na palavra de Deus, constantemente. E aí Tiago vai dizer, vai fazer outra comparação, no sentido aí de mostrar aquele que pratica, que não é ouvinte negligente, mas é operoso praticante. O verso 25 diz assim, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita. Por que lei perfeita? Lá o Salmo diz, o salmista vai dizer que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Abra a sua Bíblia, lá no Salmo de número 19, rapidamente. Salmo 19. Ele fala da excelência da palavra de Deus, que Deus está falando. Deus continua falando. Ele fala por meio da criação, através da revelação geral, que manifesta os atributos invisíveis de Deus. E Deus fala pela sua palavra. No verso 7 diz assim, que a lei do Senhor é perfeita. O que ela faz? A alma. O testemunho do Senhor é fiel, por quê? Os preceitos do Senhor são retos. E por que são retos? O mandamento do Senhor é puro. E por que é puro? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É assim que o salmista descreve a excelência da palavra de Deus. Se você ler o Salmo 119, é um acróstico a respeito da excelência da lei, da palavra de Deus. Você já imaginou um crente que não tem prazer de ler a Bíblia? É difícil, né? A pessoa fala assim, eu não tenho prazer de ler a Bíblia. É verdade que há momentos que o crente enfrenta uma fraqueza espiritual, não acontece? Às vezes vem um desânimo, mas quando ele pensa nas coisas grandiosas que Deus faz, quando ele começa a olhar para aquilo que Cristo fez na cruz, quando ele começa a recordar das preciosas promessas de Deus, certamente, e ele começa a olhar para a palavra de Deus, a sua alma é revigorada pela palavra de Deus. As pessoas querem avivamento espiritual, não é? Muito se fala em reavivamento, mas que avivamento é esse no qual as pessoas não aprendem da palavra de Deus? Que avivamento é esse no qual não há mudança de vidas? Onde pessoas se dizem evangélicas, cristãs, mas suas vidas continuam a mesma coisa, não mudaram nada o estilo de vida. O verdadeiro avivamento consiste em voltar para a palavra e para a lei do Senhor, porque a lei do Senhor perfeita é lei da liberdade. Por que liberdade? Porque nós fomos libertados dos nossos pecados, da escravidão do pecado, e por meio da lei somos conduzidos a Cristo, nos conduz a Cristo. E Tiago diz, aquele que persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso. O que é operoso? Aquele que faz com fervor, com consagração, com dedicação, se esforça. É operoso, praticante da palavra de Deus. Será feliz naquilo que realizar. Não está dizendo aqui que vai dar tudo certo na sua vida. Não é isso, não é essas promessas que a gente vê hoje. Não vai ter nenhum tipo de problema na sua vida, você não vai passar por nenhum tipo de problema. Mas você vai compreender da forma correta a palavra de Deus. Você vai entender qual é a vontade de Deus para a sua vida.
você vai compreender o Evangelho de uma maneira mais clara, você vai começar a ler as coisas, a olhar para este mundo, e você vai olhar com o óculos das Escrituras Sagradas, não com o nosso olhar humano, mas com os óculos, com a cosmovisão bíblica, não é? É assim que a gente considera o nosso mundo. É assim que devemos olhar para o nosso coração, através do olhar da palavra de Deus. Hoje as pessoas estão em busca de ouvir a voz de Deus, não é? As pessoas querem ouvir a voz de Deus, e muitas vezes as pessoas, olha, eu vou em tal igreja, eu vou em tal lugar, porque lá tem uma pessoa que vai falar e vai trazer uma mensagem para mim. Será que esse é o meio mais seguro para se ouvir a voz de Deus? Não é? Eu costumo dizer, se Deus quer falar ao seu coração, Ele não precisa mandar recado, Ele fala com você diretamente por meio das Escrituras, através da palavra. Não é aquele sermão, já ouviram aquele sermão que começa na Bíblia, o pregador começa no texto bíblico, sai do texto bíblico e nunca mais volta para o texto bíblico, não é? Tem que ser uma mensagem bíblica, é assim que Deus fala conosco. E aquele que é operoso praticante, ele será feliz naquilo que realizar, porque ele vai entender que tudo vem por meio da providência divina. Ele vai compreender que até mesmo o sofrimento, até mesmo as coisas ruins que acontecem, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ele vai entender até mesmo que o sofrimento, o cristão está sujeito a passar, e que apesar até mesmo das lutas que passamos aqui, Deus nos fortalece, Deus nos concede graça, Deus nos abençoa, temos uma vida eterna, e que a nossa pátria não é aqui, a nossa pátria é celeste. É esse o entendimento que a palavra de Deus nos traz. Por isso que seremos felizes. E não importa as circunstâncias, se você está sofrendo, se você está no momento alegre, importa que você será feliz, porque você está com seu coração preparado para ouvir a voz de Deus e até pronto para ouvir o não de Deus. As pessoas só querem ouvir o sim, não é? Quando oram, eu quero a resposta da minha oração. E Deus diz não, para o nosso próprio bem. E o não de Deus é bom, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Então, meus amados irmãos, aquele que pratica a palavra de Deus, ele será feliz. Ele será bem-sucedido naquilo que realizar. E se você olhar o versículo 26 e o versículo 27, olha como Tiago conclui essa perícope. Ele diz assim: se alguém supõe-se religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração. Ou seja, se a pessoa não está pronta para ouvir, se a pessoa não acolhe a palavra de Deus com mansidão, se a pessoa não é praticante da palavra de Deus, essa pessoa supõe ser religiosa, mas ela não refreia a sua língua do mal, ela está enganando o seu próprio coração, e a sua religião é o quê? Vazia. Um exemplo: se uma pessoa fala algo que não é verdade, e você sabe que aquilo que ela fala não é verdade, você vai dar crédito para aquela pessoa? Até mesmo a verdade, que for algo verdadeiro que ela for contar, você vai ouvir com desconfiança, não é? Mas se uma pessoa fala aquilo que é verdadeiro, não é? Certamente você vai estar atento para aquilo que a pessoa está falando. Assim será o nosso testemunho, assim a nossa religião não será vã. E aí Tiago vai dizer que a verdadeira religião sem mácula para com o nosso Deus é visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se do incontaminado do mundo. Ou seja, é nos guardar deste mundo contaminado, deste mundo no qual jaz no maligno, está sob a influência do mal, e devemos ser luz no mundo, assim como Jesus disse aos discípulos: vós, então somente vós, sois a luz
do mundo. Como ter um coração receptivo à palavra de Deus? Primeiro, ouça a palavra de Deus. A segunda coisa, tire do seu coração tudo aquilo em que impeça você de ouvir a palavra de Deus. A terceira coisa, acolhe com mansidão, com humildade, a palavra de Deus que está implantada no vosso coração, como diz Tiago, e ela é poderosa para salvar a vossa alma. A quarta coisa, tornai-vos praticantes da palavra de Deus. Esse é o caminho para ter um coração receptivo à palavra de Deus. E eu quero deixar uma reflexão para você nesta tarde. Como tem andado, não é? Como você tem andado diante de Deus? Você tem colocado em prática a palavra de Deus? Você tem sido um operoso praticante ou tem sido um ouvinte negligente? Não é? Reflita sobre isto durante essa semana e seja um operoso praticante da palavra de Deus. Este é o caminho da felicidade. É aquele que persevera de dia e de noite, medita de dia e de noite na palavra de Deus. Que Deus assim nos abençoe. Amém?